Bom, meus queridos alunos, meus queridos colegas de atuação profissional, quero primeiro agradecer a todos por estarem aqui, me prestigiando e também querendo aprender um pouco mais sobre a Lei 13.964, que modificou aí o nosso Código Penal e de quebra vai modificar inúmeros outros dispositivos também. Hoje a gente vai trabalhar o Código Penal em si, né, dentro desse nosso curso. Houveram, assim, mudanças drásticas que vão repercutir dentro do processo criminal em si. Então, apesar da gente estar estudando Código Penal, a gente vai ter matéria afeta ao processo criminal também. E depois, amanhã, a gente já vai passar para os crimes na parte especial. Vou ver até hoje, até onde a gente consegue ir, né? 2 horas de aula, penso que serão corridas, tá? Quero pedir aí para vocês que, quando formularem as perguntas, fiquem bem atentos a isso. Quando formularem as perguntas, encaminhem no chat. Porém, eu irei somente ler essas perguntas e respondê-las ao final de cada tópico, porque como temos vários assuntos para tratar, tenho receio de a gente ficar respondendo muitas perguntas e perder o tempo para fins de terminarmos todo o conteúdo, tá bom? Quero agradecer também imensamente a todos vocês que me acompanham no Instagram, Ruth Araújo Viana. Inclusive, para quem já me acompanha no Instagram, saiba que eu também tenho um canal no YouTube, tá? Então, vocês podem me acompanhar também lá com dicas, porque vocês adoram, né? Aumentar a velocidade ali para poder assistir às aulas. E convidar a quem não me conhece pelo Instagram a me seguir no IG, @Ruth Araújo Viana, tá bom? Gente, nós vamos começar a nossa aula. Eu vou sempre encerrar o tópico e dizer que agora eu vou responder algumas perguntas. Eu vou ver aqui com a coordenação se existiram perguntas. Se não tiver existido, eu vou passar para o próximo tópico, tá bom? Já vi que tem gente aqui do país inteiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Ceará, muita gente do Juazeiro do Norte, Paraíba, tá? Tocantins, inclusive eu vi lá, Itacajá. Itacajá foi uma das minhas primeiras comarcas no Tocantins, logo após ter neném. Eu, como promotora substituta, fui para Itacajá. Fiquei muito honrada quando eu vi lá a naturalidade. Bom, então vamos lá, vamos tratar do que interessa. Eu não vejo a carinha de vocês, fico doida para ver, mas, infelizmente, né, esse novo método de ensino veio para ficar, ou felizmente, porque também tem algo muito bacana no ensino EAD, que lhe dá oportunidade para todos nós podermos participar, né? Então, vamos falar um pouco sobre o pacote anticrime no Código Penal. Vocês devem estar vendo aí a nossa tela. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ruth Araújo Viana. Ana Paula já me apresentou, mas eu atualmente sou juíza no estado do Rio Grande do Norte, atuo na comarca de Caraúbas e fui promotora por quase 6 anos no estado de Tocantins. Antes disso, eu era concurseira, fui docente na Universidade de Fortaleza, Unifor, e hoje estou como doutoranda, estudando para o meu doutorado em Direito Constitucional, tá? Então, é isso, uma breve exposição sobre quem sou eu, mas para falar o que, gente, basicamente, é que vocês já são vencedores por terem optado em estudar um pouco mais. Quando eu penso no pacote anticrime Código Penal, eu penso na mudança do CPC. Assim que eu estudei o CPC, na época de faculdade, deu 5 anos, né? Assim que eu saí, deu 5 anos, mudou o CPC inteiro. Eu fiquei desesperada, porque eu estava estudando para concurso público e eu fiquei pensando como é que eu vou me atualizar, E a verdade é que não existe outra alternativa a não ser parar para estudar. Ontem eu escutei, durante o lançamento de um livro de uma colega, a doutora Regina, que também ministrou um curso aqui maravilhoso de acordo de não persecução penal, Samerage, falando que nós, como os operadores do direito, não podemos nos dar o descanso de relaxar no estudo. Isso porque o direito ele se modifica a todo tempo. E essa é, infelizmente também, ou felizmente,
o futuro de nós, operadores do direito. Nós temos que lidar com essa capacidade, essa resiliência de estar em constante aprendizado. Coloquem isso na cabeça de vocês, que estudar é maravilhoso, que estudar é bom, que se atualizar é bom, que ruim é você não compreender uma temática. E para quem já estudou direito penal dentro da faculdade, foi surpreendido, né, com a mudança do pacote anticrime, essa é uma excelente oportunidade para que vocês possam se atualizar e aplicar na prática e saber que, por exemplo, vão fazer o exame da ordem com tudo fresquinho na cabeça, porque vocês têm um material de apoio, porque vocês receberam a aula. Do mesmo modo, quem está aí como operador do direito, eu vi que nós temos servidores públicos, policiais militares, quem está por aí estudando ainda, ou quem quer saber um pouco mais sobre como aplicar dentro da sua profissão, o curso também foi feito para vocês, para a prática criminal, no sentido da atualização do conhecimento jurídico, mas também da repercussão dessas mudanças na vida prática jurídica. Então, essa é a minha maior preocupação, é deixar vocês compreender os reflexos do pacote anticrime no Código Penal, tá? Então, vamos começar com a nossa aula. Vou passar para o primeiro slide, só para que a gente possa iniciar. E a partir daí, quero que vocês entendam uma coisa. O pacote anticrime, ele teve um período de vacatio legis de 30 dias, assim que foi aprovado, ainda em 2019. Véspera de Natal, o pacote anticrime estava lá dizendo que ia chegar no ano de 2020. Se não bastasse a pandemia, chegou o pacote anticrime também. E aí, no dia 23 de janeiro de 2020, o pacote anticrime entrou em vigor. Professora, por que é importante entender isso? Por que é importante entender que o pacote anticrime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020 e iniciar a aula já com esse contexto? Porque a gente tem que pensar lá na Constituição Federal, que fala que a lei penal maléfica não retroagirá, né? Ela diz que a lei penal só não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso significa o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. E o contexto do pacote anticrime não trouxe só coisas boas para o investigado e para o acusado. Trouxe inúmeras previsões que vão aí prejudicar, piorar a sanção penal e a forma da persecução criminal. Então, a data do dia 23 de janeiro de 2020 é crucial, não só para quem vai fazer prova de concurso, para quem vai fazer a prova da OAB, mas para quem está na prática, porque ela precisa saber, a pessoa operador do direito precisa saber quando o pacote anticrime entrou em vigor. Para conseguir aplicar institutos como o limite máximo da pena, saber qual é o limite máximo da pena de acordo com o fato criminoso. E a gente tem o fato criminoso, a teoria da atividade, é quando é praticado o crime. Então, você tem que saber que João praticou o crime no dia 20 de janeiro de 2020. Ele pode pegar a pena máxima de tanto? Se foi 20 de janeiro, foi antes do dia 23 de janeiro. E a resposta é não. A gente vai trabalhar todos esses tópicos hoje e amanhã, tá certo? Então, coloquem na cabeça de vocês que a vacácio durou esse período de 30 dias, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro aspecto que vamos trabalhar na aula é a mudança que foi introduzida no artigo 25, parágrafo único do nosso Código Penal. Para quem tiver aí com material de apoio, se quiser, abre o material que vai te ajudar a compreender também, porque tem os dispositivos do Código Penal que foram alterados com uma tabela comparativa. Veja só, legítima defesa do agente de segurança pública, que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Percebam, está um policial militar em atuação na cidade de Fortaleza, Ceará, quando ele percebe uma investida
de um sujeito, mediante porte de arma de fogo, contra uma vítima, acreditando se tratar de um assalto, um roubo. Esse agente de segurança pública, quando ele intervém, ele está no estrito cumprimento do dever legal ou ele está no exercício de legítima defesa? E o pacote anticrime, ele veio para tentar esmiuçar a resposta dessa pergunta. Mas, professora, ainda não fica claro, exatamente, não fica. Por quê? Porque nós precisamos compreender as excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude, elas estão previstas porque quando um fato é típico, ou seja, tem conduta, tem nexo, tem resultado, quando o fato é típico e está previsto em lei, então a pessoa pratica a conduta de subtrair mediante a violência ou grave ameaça, bens de terceiro, praticou o crime de roubo. Quando ele pratica essa conduta, a gente tem um fato típico. Mas para o direito, a gente também tem que provar outros dois substratos, porque nós adotamos a teoria tripartite do crime. Então, nós temos que adotar quais substratos? A gente tem que ter o fato típico, ilícito e culpável. No direito penal brasileiro, nós presumimos que o fato típico também é ilícito. Que todos aqueles crimes que estão previstos no Código Penal, na legislação extravagante, eles são ilícitos. Então, cabe à defesa provar uma excludente de ilicitude. Provar que aquela situação não estava albergada pela antijuridicidade do delito. Que o agente, por exemplo, no caso policial militar, quando foi tentar salvar a vítima de um assalto, agiu sob o amparo da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal. Professora, mas como é que eu vou saber, então, como identificar se trata de estrito cumprimento do dever legal ou se trata de excludente de ilicitude na categoria de legítima defesa? Para isso, vocês precisam entender como é que funciona a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal, somente aqueles que foram incumbidos de atuação pela lei, por quem? Pela lei, é que vão aí poder alegar o estrito cumprimento do dever legal. Então, nós temos nessa categoria policiais militares, policiais civis, temos aí membros como promotores de justiça, nós temos também aí todos os tipos de categorias que poderão reagir no estrito cumprimento do dever legal, tá? O promotor de justiça que estiver aí cumprindo junto com sua equipe um mandado de busca e apreensão dentro de um procedimento investigatório criminal, um PIC, ele pode alegar o estrito cumprimento do dever legal se houver aí um tipo de conduta, um fato que seja imputado contra ele, tá? Mas vamos voltar para o nosso caso do policial. Então, o policial pegou e ele viu aquela vítima sendo assaltada e viu que, naquele momento, o assaltante estava segurando a vítima pelo pescoço, que ela estava completamente imobilizada e que ela virou refém da situação criminosa. Nesse momento é que se indaga o agente de segurança pública, quando vai atuar para evitar um possível mal que está sendo causado contra aquela vítima, ele atua somente no estrito cumprimento do dever legal ou ele atua no exercício de legítima defesa de terceiro? E aí a gente pode ficar um pouco confuso no sentido de não saber muito bem por que não se aplicaria o estrito cumprimento do dever legal, porque até certo momento ele está assim, ele tem a ordem de impedir, o policial militar não pode pegar e dizer que não vai impedir aquele acontecimento, ele tem que agir para impedir a agressão contra a vítima. Por quê? Porque a gente, veja, quando nós temos uma situação em que a vítima é colocada como refém
E essa é a parte mais importante do acréscimo do artigo 25, parágrafo único. Quando ele fala que considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, ele está dizendo que o legislador optou por categorizar a conduta do agente de segurança pública que resguarda a vítima na sua atuação, resguarda uma vítima, como sendo a excludente de licitude de legítima defesa. Essa hipótese vai acontecer quando a agressão está acontecendo ou quando ela está na iminência de acontecer. Por isso que eu dei esse exemplo. Ai, professora, mas eu estou tendo dificuldade, porque ele também não está em estrito cumprimento do dever legal, mas o legislador optou por fazer essa categorização dessa maneira, dizendo que se trata de legítima defesa de terceiro. E eu vou explicar, porque muitas vezes a gente vê ali aquele caso emblemático que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 2019, no ônibus, em que uma pessoa fez uma senhora de refém e foi chamado um sniper para fins, né, de tentar ali neutralizar o indivíduo. Isso é muito conhecido na figura do sniper, porque o sniper, ele é uma pessoa treinada para neutralizar o agente que está colocando em risco vida de terceiro. Então, quando vocês veem essa plataforma midiática, essa situação, se teve muito, inclusive, bafafá depois, por parte de familiares do agressor, no sentido de que não era necessário atirar para matar, que poderia simplesmente ter tentado neutralizar. Mas nesse caso, os snipers, em regra, eles são treinados, a gente sabe que a intenção é essa, de que eles sejam treinados para conseguirem realmente somente neutralizar e não tirar a vida. Mas vai acontecer alguns casos em que ele vai ter que agir para salvar a refém. E por isso que a lei fala, quando ela é mantida em refém, em estágio de refém, ou seja, a integridade física daquela vítima está em jogo, para se poder falar em legítima defesa de terceiro. Por isso que é importante entender as elementares da legítima defesa, que é a agressão injusta, principalmente. A gente só fala em legítima defesa quando há uma agressão injusta. E a gente só fala em legítima defesa de terceiro, que é essa prevista no artigo 25, parágrafo único, como um tipo de exemplo de legítima defesa de terceiro, quando a agressão injusta é praticada não contra a sua integridade física, mas contra a integridade física de outrem. Então, a agressão injusta, a agressão tem que ser atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários, não pode haver excesso, proteção de direito próprio ou de terceiro, e conhecer a situação de fato justificante. Você tem que saber que se trata de um delito de roubo. Você tem que conhecer aquele fato que te autorizou a agir sob o amparo de um excludente de licitude. Professora, por que o legislador achou importante fazer essa diferenciação? Porque a gente, dentro da Constituição Federal, não admite a pena de morte. A gente sabe quais são as penas que são proibidas no Brasil, também está lá no artigo 5º. A gente tem como proibição pena de banimento, as penas cruéis. E a gente tem também como proibição a pena perpétua, a pena de morte, salvo, né, em caso de guerra declarada. Então, os nossos policiais, nossos agentes de segurança pública, não são treinados para matar. Eles são treinados para garantir segurança pública. E essa mudança na legislação quer proteger essa perspectiva de que a segurança pública do Estado brasileiro age para fins de proteção e não para fins de sanção por morte. Então, quando você alegasse, se você alegasse que um agente tirou a vida, um policial militar tirou a vida durante o cumprimento do seu dever de ofício de um terceiro que estava praticando o crime, alegando estrito cumprimento do dever legal, dá a entender, passa um recado
que isso é autorizado pelo Estado. E não. Só é autorizado pelo Estado numa situação em que é possível essa conduta quando ela ocorre mediante agressão injusta. Então, ele tem que estar aí tentando salvar a vida de terceiro, tá? Que isso fique muito claro para que vocês possam distinguir e aplicar isso na prática. Mas aí anulou, então, em relação aos policiais militares, policiais civis, todo ato de agressão injusta, anulou por completo o uso da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal? De forma alguma, tá? Não anulou. Mas essa é a indicação do legislador. Você pode ter aí, por exemplo, uma hipótese de estrito cumprimento do dever legal em que o agente policial militar ele não está sendo investigado na sua conduta porque ele estava numa situação de refém. Ele estava em outra situação, ele estava tentando, por exemplo, investigar se determinado carro que foi indicado como um carro que estava sendo utilizado para fins de roubo, e ele não adotou todas as condutas segundo a parte, e ela foi lá, a parte, e foi lá na delegacia de polícia e disse, olha, abuso de autoridade daquele policial militar ali, porque ele me abordou sem motivo, simplesmente porque não confiou que o meu carro era um carro autorizado, que achou que me confundiu. E o policial militar vai pegar e falar assim, de forma alguma, eu estava no estrito cumprimento do meu dever legal e atuei para fins de cumprimento do dever de segurança. Eu fui acionado, teve uma denúncia anônima, então houve aí uma denúncia de uma testemunha, no sentido de que aquele carro estava sendo utilizado para fins de roubo, foi dado sinal, a parte não parou, não obedeceu o comando da Polícia Militar, tá? Então, lembrem-se que a gente está falando da legítima defesa nesse sentido do agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém. Essa palavra, a vítima mantida refém, tem que ficar na cabeça de vocês, para que vocês não errem a utilização das excludentes de ilicitude, seja na prática criminal, seja como numa prova da OAB ou uma prova de concurso público. É o fato criminoso que vai te dizer quais das excludentes de ilicitude você vai aplicar, no caso em concreto, tá bom? Prosseguindo aqui, a gente tem a tabela comparativa. Essa tabela comparativa, muito bacana, que ela está no sentido de explicar que não houve, basicamente, perdão, acho que passou aqui. Não houve, basicamente, uma alteração do dispositivo do artigo 25. Houve uma inovação na inclusão desse parágrafo único. Para fins de garantir aí que se saiba identificar perante os órgãos de segurança pública quando o agente de segurança pública está atuando dentro da legítima defesa de terceiro e permitindo-se, assim, dentro do Estado Democrático de Direito, a autorização para neutralizar um agressor quando a vítima for refém, tá? Então, vamos lá. Essa parte da execução da pena de multa, a gente vai para a nossa segunda explanação de conteúdo do Código Penal. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, ver se alguém falou, tem pergunta. Ana Paula não me passou nada, ninguém com pergunta. Se vocês tiverem perguntas sobre essa primeira parte da exposição da aula, façam, tá? Mandem no chat da coordenação, que depois eu irei responder. Mas, por enquanto, eu vi que não tem nenhum, então eu vou prosseguir. Sobre a execução da pena de multa, Código Penal, artigo 51, caput, foi alterado, tá? E para isso, eu preciso que vocês também lembrem o que é pena de multa. A pena de multa, a gente quando fala em sanção, a gente não fala somente na sanção com pena privativa de liberdade. A gente fala na sanção também com pena de multa.
a gente tem dentro da Constituição Federal, inclusive, a previsão da pena de multa para o cometimento de crimes. Então, veja que essa hipótese de sanção, ela é uma hipótese prevista tanto na Constituição Federal como no Código Penal. O que acontecia com essa execução da pena de multa? O agente cometeu um delito de roubo, o juiz, quando sentencia e condena, ele condenava tanto a pena privativa de liberdade, se não fosse caso de converter para restritivo de direitos, como ele condena também a pena de multa. E essa pena de multa, ela garante um pagamento ao fundo penitenciário. Eu quero retornar aqui, principalmente para quem está na graduação e que tem dificuldade de entender a seguinte situação. A pena de multa não se confunde com a prestação pecuniária. A prestação pecuniária é uma pena restritiva de direito. Ela é uma pena restritiva de direito que irá substituir a pena privativa. E na prestação pecuniária, você tem um valor que é convertido em favor da vítima do delito. Já na pena de multa, você tem um valor que é convertido em favor do fundo penitenciário. Na pena de multa, que ela vai estar ali alternativa ou acumulada com a sanção do delito, que seria a pena de prisão, no caso, que vai pegar ali um regime fechado, semiaberto ou um aberto, ela pode ser aí cumulativa ou alternativa, tá? A pena de multa. E veja, qual era a dificuldade? Quando a gente fala em multa, a gente não pensa em pena privativa de liberdade, está fora essa situação. Então, quando a gente fala em pena de multa, a gente pensa em quê? A gente pensa em valor econômico, em pecúnia. E esse valor econômico, essa pecúnia, ela sendo convertida em favor do fundo penitenciário, se indagava. Poxa, João subtraiu mediante ameaça por meio de arma branca, valor de R$ 1.000, quantia que estava em posse de Beatriz. E ele foi condenado pelo crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, e foi arbitrada multa de 10 salários mínimos. Essa multa de 10 salários mínimos ia ser executada por quem? Essa multa é pena, é sanção, só não é privativa de liberdade. Chegava ao fim do processo e o João não pagava a multa. E aí, nesse sentido, existia, inclusive, o entendimento de que quem iria executar essa pena de multa era a Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública iria, por meio do processo de execução fiscal, após o trânsito em julgado, executar essa pena de multa, tendo em vista que se tratava de uma dívida de valor. O STF reconheceu em um julgado que foi aí na mesma mão do pacote anticrime, mas esse julgado já era anterior ao pacote anticrime, no sentido contrário ao tudo que vinha acontecendo em relação à execução da pena de multa. O STF pegou e disse que quem tinha prioridade para executar essa pena de multa não era a Fazenda, mas sim o Ministério Público. Isso mudou um paradigma e mudou uma forma de atuar dentro do Poder Judiciário e dentro dos órgãos ministeriais. Isso foi previsto na decisão do STF. E depois foi incorporado pelo pacote anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Quando isso foi incorporado, automaticamente foi cancelada a súmula 521 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que fala o seguinte: a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposto em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Veja, essa súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça não está mais valendo. Ela foi superada, porque ela dizia que a Fazenda Pública era a única
com competência tinha exclusividade para a execução da pena de multa. Ou seja, terminava o processo criminal com trânsito em julgado, quem ia executar a pena de multa era a Fazenda, mediante o processo de execução fiscal. E o Ministério Público, em relação àquela pena de multa, que é sanção, que está prevista dentro da Constituição Federal, ficava a ver navios. Lembre-se que o Ministério Público é o titular da ação penal, dentro lá do artigo 129 da Constituição Federal. E quando o Supremo Tribunal Federal foi contrário a esse entendimento, ele pegou e disse, olha, a multa ela não perde a sua natureza penal porque ela é uma dívida de valor. A sua natureza, ela é de sanção penal porque a Constituição Federal assim disse. Então, se ela é uma sanção, quem tem que executar essa pena de multa é o Ministério Público e não a Fazenda. A gente sabe que a lei extravagante que rege a parte de execução penal é a lei de execução penal, a lei 7.210. E o protagonista no acompanhamento da execução penal, junto com o Poder Judiciário, no sentido de fiscalizar, no sentido de atuar no cumprimento daquela pena de execução, é o Ministério Público. Então, já a partir do final de 2018, começou a mudar a forma de execução da pena de multa. E o Ministério Público teve aí que juntar os pauzinhos, começar a se organizar para ver como que iria aplicar isso na prática, como é que ele iria executar essas penas de multa. Era algo que ele não fazia antes, ele se preocupava somente com o quê? Com a pena privativa de liberdade, após a condenação com trânsito em julgado. Agora não. Agora a gente tem um cenário totalmente diferente, em que a pena de multa ela vai ser executada pelo Ministério Público prioritariamente. Esquece, então, a atuação da Fazenda. Professora, e como ficou isso? Eu tenho dificuldade de compreender como é que ficou isso, porque eu não consigo visualizar como seria essa execução da pena de multa. O que acontece caso o condenado ele não pague nem parcele a multa no prazo? Se a multa não for paga, que é sanção, ela será considerada dívida de valor e deverá ser exigida por meio de execução pelo Ministério Público. Qual é o juiz competente? É o juiz da vara de execução penal, aplicando-se a lei de execução penal. Então, o juiz da vara de execução penal é que agora será responsável por analisar a execução das penas de multa. Esse é o direcionamento do pleito do Ministério Público. Vai para onde? Para o juízo de execução penal. Professora, e eu quero saber um pouco mais sobre essa pena de multa. E se não for paga? Se não for paga essa pena de multa, o meu cliente, eu tenho alguém que atue na advocacia criminal, ele pode aí ser proibido de progredir de regime em razão do não pagamento da pena de multa? Bom, pessoal, olha, recentemente houve a primeira jornada de direito e processo penal da Justiça Federal, do Conselho de Justiça Federal. E através dos enunciados que foram tratados lá, foi aprovado o enunciado de que na execução penal, o não pagamento da multa pecuniária ou a ausência de seu parcelamento não impede a progressão de regime, desde que os demais requisitos a tanto estejam preenchidos e que se demonstre a impossibilidade econômica de o apenado adimpli-la. Então, a gente, a partir desse momento, vê o quê? Foi aplicada uma pena de multa a João, junto com a pena privativa de liberdade. Ele foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos e a pena de multa de 10 salários mínimos. No decorrer do processo, ele não paga a pena de multa. O Ministério Público entrou com a ação para executar a pena de multa na vara de execução penal. E ele não paga. Chegando lá, o advogado de defesa justifica dizendo que João nunca teve emprego fixo, não tem condições de adimplir com aquela multa. E por essa razão,
não tem como pagar. Porém, João tem um bom comportamento carcerário. E João cumpriu o requisito objetivo para fins de progressão de pena. João poderá progredir de pena, segundo o enunciado do Conselho de Justiça Federal, que foi aprovado recentemente, agora em agosto. Sim, essa é a visão que está querendo ser aplicada, no sentido de que poderá, tá? Professora, todo mundo vai pensar assim? Não. O enunciado ele não tem força vinculante, significa somente uma diretriz de atuação para os juízes no âmbito da execução penal, para fins de tentar uniformizar o entendimento e clarear um pouco como vai ser a solução desses casos. Toda vez que tem uma alteração na legislação que repercute no mundo jurídico de forma muito rápida, é necessário ter esse diálogo, é necessário ter essa mudança de pensamento para saber quais são os possíveis problemas que poderão advir dessas circunstâncias novas da lei. E uma delas seria essa, ó, o Ministério Público agora executou a pena de multa. E como é que faz se ele não tem condição de pagar? Veio a Defensoria Pública, veio o advogado de defesa, justificou que ele não tinha condições de pagar. Ele cumpriu os outros requisitos para a progressão de regime. Vai poder progredir de regime? De acordo com o enunciado, sim. Eu acredito, inclusive, que esse vai ser o posicionamento majoritário, tá? Porque a impossibilidade econômica não deve aí cessear o direito de liberdade. Mas é importante que vocês entendam como é que isso vai ser aplicado na prática, porque nem todos poderão pensar assim, apesar de eu acreditar fiamente que vai ser um entendimento consolidado pela doutrina majoritária, inclusive pela jurisprudência dos tribunais superiores. Como o assunto ainda é muito recente, né? Lembre-se que o nosso pacote de crime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Vamos ter ainda algumas novas jurisprudências sobre os assuntos que estão sendo tratados aqui em sala de aula. Por isso que eu estou apresentando os aspectos de como pensar dentro do raciocínio da mudança da lei, dentro do que foi feito no Código Penal. Vocês possam entender as razões das alterações, tá? Então, discutido a questão da multa não paga, não parcelada, que o juiz vai ser o juiz da vara de execução penal, que agora tem como titularidade prioritária é o Ministério Público para ajuizar essa execução penal. E aí vem a pergunta, mas, professora, aconteceu o seguinte, o Ministério Público não executou a pena de multa. O Ministério Público simplesmente ficou preocupado com audiência admonitória para fins de iniciar o cumprimento de pena, mas não se preocupou em executar a pena de multa. Como é que vai ficar essa questão? Se o Ministério Público não executar a pena de multa, nós teremos aí a conduta da Fazenda Pública poderá assumir a titularidade dessa ação. Por isso que eu falei em prioritariamente quem será o titular será o Ministério Público. Porém, adotando aí a Lei 6.830, o que é que foi o entendimento consolidado que também está permeando até agora pela doutrina? Que o STF, já naquela época, quando enfrentou aquele julgado sobre quem seria o titular para executar a pena de multa, previu que, caso o Ministério Público quedasse inerte, a Fazenda Pública poderia atuar executando essa pena de multa após o prazo de 90 dias. Tá? Então, esse foi o entendimento jurisprudencial que está dando uma diretriz de como é que isso vai acontecer. Então, voltaria aí a Fazenda Pública a assumir as regras do jogo quanto a essa quantia, que é uma sanção penal. Em que pese o Ministério Público, em peso, já esteja atuando para fins de conseguir assumir essa nova função. Que, na verdade, não era nova, ela simplesmente estava na lei, mas não era cumprida da forma como deveria, porque havia uma interpretação que entrou com muita força no sentido de que dívida de valor não era reconhecido como sanção penal e, em razão disso, não cabia ao Ministério Público, como titular da ação penal, executar. A gente agora tem esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça totalmente superado, o entendimento do Supremo Tribunal Federal que se consolidou no sentido de que o titular da ação penal
é o Ministério Público e, portanto, a sanção pela pena de multa também será executada pelo Ministério Público prioritariamente e somente após 90 dias, caso ele não execute essa pena de multa, nós teremos aí a Fazenda Pública com a possibilidade de atuar. Aí, meus amores, acho muito relevante pontuar o seguinte: o bafafá já está rolando, é importante que a gente entenda como isso vai acontecer na prática. Dentro dessa situação nova que está sendo enfrentada, inclusive pelos juízes de direito, na execução penal, está acontecendo o seguinte: o pensamento que está acontecendo dentro do âmbito da execução penal e o que é que acontece se não se acha os valores para aquele pago? Nem a defesa demonstra que ele não consegue pagar, e nem a acusação também me traz os bens que poderão ser passíveis de penhora, de bloqueio, para fins de ser executada a pena de multa. Aí eu estou aqui como juiz de execução penal e fico com esse problema nas minhas mãos. Como eu vou resolver isso? Porque o processo vai ficar parado. Enquanto eu não achar os bens, esse processo vai ficar parado. Assim como ocorre aonde? Na execução fiscal. Muitas vezes a gente tem a Fazenda Pública atuando para executar uma certidão de dívida ativa, e quando ela não localiza os bens, fica lá aquele processo ad infinito, sem tempo para terminar, procurando a localização desses bens. Nesse sentido, é que já está sendo discutido um pensamento para fins de ser seguido o artigo 40 da Lei 6.830, que fala que será suspensa o curso da execução. Então, no caso, seria suspensa o curso da execução penal quanto à pena de multa, caso não fossem achados os bens necessários para o pagamento dessa dívida de valor. E se passado um ano ainda não foi encontrado nenhum outro bem para fins de pagar essa dívida de valor, quanto à pena de multa, esse processo seria arquivado. Onde é que está escrito, professora? Lá no artigo 40 da Lei 6.830. Isso é o que está sendo pensado no âmbito do Poder Judiciário para fins de tentar dar uma resolução aos processos que tratem sobre a execução da pena de multa. Então, veja que coisa complicada. O Ministério Público vai executar, se não achar os bens, vai ter que ser feito aí uma suspensão da execução penal, e suspensa essa execução penal, se não achar os bens pelo prazo de um ano, a execução quanto à pena de multa poderá ser arquivada. Porém, se o agente estiver aí, no caso de João, cumprindo pena privativa de liberdade, né, ele vai continuar com a execução dele quanto à pena de privativa de liberdade. Mas vamos ter um arquivamento somente quanto à execução da pena de multa. Só para que fique bem claro. Professora, teve a sentença condenatória transitada em julgado, João pegou 8 anos e 10 salários mínimos, mas o MP, quando foi para a parte de iniciar o cumprimento de pena, ele não executou a pena perante o juiz de execução penal. Ele parou, ficou inerte, não falou nada. Aguarda-se o prazo de 90 dias, aí o juiz pode intimar a Fazenda Pública para que ela execute a dívida de valor, caso queira. Tá bom? E em relação também a essa nova situação, é muito importante a gente ter em mente como estava antes do pacote anticrime e como está agora. Hoje, o artigo 51, ele traz explicitamente que a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Então, esse é o novo atuar dentro da execução da pena de multa. Veja que o que mudou é que está sendo tratado agora com o pacote anticrime que o juiz competente é o juiz da execução penal. E que mesmo ela sendo considerada dívida de valor, ela vai ser executada aí pelo Ministério Público, ficando superada aquela súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça, tá? Pessoal, encerramos outro tópico do nosso assunto do Código Penal, alterações do pacote anticrime. Quero perguntar para vocês se vocês têm perguntas para que nós possamos prosseguir nas temáticas de alterações promovidas pela Lei 13.964. Vocês têm alguma nova pergunta? Vou olhar aqui rapidinho no chat. É muito importante saber como é que vai funcionar a execução penal. A restrição de liberdade é o que causa o maior dos tormentos dentro do direito penal, do direito processual penal. E a execução da pena de multa, ela veio para clarear essa função do Ministério Público como titular da ação penal e da natureza da dívida de valor como sendo um tipo de sanção penal, tá? Que essa vai ser uma nova atuação dos advogados. Talvez eles não estivessem acostumados a fazer esse tipo de defesa no âmbito da execução penal. Assim como o Ministério Público não estava habituado a fazer as execuções penais. Mas é isso que veio para ficar com o pacote anticrime, tá bom? Bom, vamos prosseguir. Até agora eu não recebi nenhum comunicado de nenhuma pergunta. A gente vai seguir em frente. Aqui foi a alteração promovida pela Lei 13.964, que teve menos dificuldades de compreensão, tá? A gente teve um aumento do prazo máximo de prisão de 30 para 40 anos no artigo 75 do Código Penal. Esse artigo 75 do Código Penal previa o quê? Que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não poderia ser superior a 30 anos. Agora, o que é que o Código Penal fala? Fala que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Só na minha experiência de quase 6 anos de Ministério Público e agora dentro da magistratura, eu nunca peguei um caso que chegasse aos 30 anos. Eu sei que tem hipótese em que chega até os 30 anos, mas isso é muito difícil, tá? Então, assim, houve esse aumento, houve muito questionamentos quanto ao aumento, que não iria conseguir alcançar aí a ressocialização da pena por meio desse incremento, esse endurecimento da pena. Porém, essa é uma norma que é inquestionável de forma constitucional, até porque a nossa Constituição Federal ela só proíbe a pena perpétua, e a pena de 40 anos ela não é perpétua. Certo? Então, fixem isso, porque é o que vai cair em prova e é o parâmetro novo de atuação de limite de pena dentro do Código Penal. Não há muito o que discutir aí, não há muita discussão, somente discussões políticas, discussões de âmbitos mais ideológicos mesmo, mas no âmbito da seara legal, isso está pacificado, não tem questionamentos quanto ao aumento do prazo máximo de prisão de 30 para 40 anos. Nós vamos para o nosso livramento condicional, tá? O livramento condicional, ele é um benefício concedido ao apenado quando há o cumprimento de determinados requisitos. Pessoal, o livramento condicional ele afirma que o juiz poderá conceder o livramento toda vida que houver uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, toda vida que houver uma condenação a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, é possível pensar na possibilidade de deferir aí um livramento condicional. Porém, não é só isso que a lei exige. Não é somente esse requisito de que a pena privativa de liberdade seja igual ou superior a 2 anos.
existem outros requisitos previstos na lei. Dentre eles, que a pena seja cumprida mais de um terço se o condenado não for reincidente em crime doloso, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. E foi o nosso inciso 3º do artigo 83 do livramento condicional que foi alterado pelo pacote anticrime, que trouxe aí novas exigências para fins de obtenção do livramento condicional. Então, agora, para fins de livramento condicional também, além das hipóteses já previstas aqui no inciso 3º, a gente vai ter que ter um bom comportamento durante a execução da pena, um comportamento adequado durante o cumprimento de pena carcerária e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Ou seja, você vai ter um requisito subjetivo, que é o bom comportamento durante a execução da pena, e um requisito objetivo novo, que é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, o agente, ele vai ter que cumprir um período de pena, dependendo se ele é reincidente ou não em crime doloso, e quando se tratar aí também, na hipótese de crime hediondo, ele vai ter que ter cumprido mais de 2/3 da pena. Vamos lá, professora. Então, significa que agora, para ser requerido um livramento condicional, vai ter que ser emitida uma certidão carcerária de bom comportamento. Exatamente. Como é que funciona isso? O diretor do presídio vai emitir uma certidão de bom comportamento carcerário. Caso o comportamento do apenado não seja adequado, ele vai emitir uma certidão de mau comportamento carcerário. Como é que vai funcionar isso? O advogado de defesa vai pleitear perante o juiz da execução penal o livramento condicional, caso o seu cliente tenha aí uma pena que ele tenha cumprido, que seja superior a 2 anos, igual ou superior a 2 anos, que ele tendo cumprido o requisito temporal de cumprimento de pena, ele vai pegar e vai exigir, olha, eu quero meu livramento condicional. Mas ele vai ter que provar o que mais? Vai ter que provar que teve bom comportamento durante a execução da pena e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Esse bom comportamento é comprovado através da certidão carcerária e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses também. A falta grave ela é homologada pelo juízo de execução penal, tá? Então, se tiver meramente um procedimento administrativo visualizando, buscando essa falta grave, essa imputação de falta grave, mas não tiver chegado a uma conclusão, um desfecho quanto a isso pelo juízo de execução penal, não vai poder ser considerado isso para fins de dizer que não foi preenchido o requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, tá bom? Agora, em relação ao bom comportamento durante a execução da pena, é possível que, mesmo que não seja homologado pelo juiz da execução penal, que o diretor do presídio possa entender pela impossibilidade de conceder uma certidão carcerária de bom comportamento em razão da conduta do apenado. Professora, e como é que fica, então, em relação ao livramento condicional, em relação aos crimes hediondos? É cabível? E a resposta, pessoal, é sim. É cabível o livramento condicional em relação aos crimes hediondos. Porém, quanto ao livramento condicional em si, a Lei 13.964, ela não alterou somente o artigo 83 do Código Penal. Quanto ao livramento condicional, lembra que eu falei para vocês que iria ter reflexos em outras legislações, as alterações promovidas no Código Penal? Aqui é uma delas, tá? Nós temos, dentro dessa hipótese dos novos requisitos para o livramento condicional, uma hipótese que foi prevista lá na Lei de Execução Penal. Então, lá na Lei de Execução Penal, o legislador, através do pacote anticrime também, que é a Lei 13.964, pegou e disse, olha, para os crimes hediondos em que houver resultado morte, não é cabível o livramento condicional. Professor, então, eu não vou conseguir, somente com o Código Penal,
saber quais são as hipóteses autorizadoras do livramento. Eu vou ter que contextualizar tanto o Código Penal, parte geral, com a Lei de Execução Penal. Exatamente. Porque as hipóteses de cumprimento de pena, de progresso de regime, como é feita a execução penal, está toda na Lei de Execução Penal. Por acaso, nós temos o livramento condicional, que é um benefício albergado ao apenado que está durante a execução da pena. Mas, se tratando de um benefício, ele foi previsto no nosso Código Penal, é utilizado e, portanto, vocês vão ter que fazer aí essa leitura junto com a Lei de Execução Penal. Então, veja só, para fins de crimes hediondos como, por exemplo, o quê? O homicídio qualificado, o estupro, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a possibilidade de livramento condicional? Sim. Desde que o crime hediondo ou equiparado não tenha o resultado morte e desde que respeitados os critérios já estabelecidos no artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Quais sejam cumprimento de 2/3 da pena e não reincidente específico. Gente, isso é muito importante, tá? É muito importante. Crimes, regra geral, livramento condicional, só vai poder quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a 2 anos. E vai poder, através do cumprimento da pena, os requisitos objetivos, na regra geral, quando for cumprido mais de 1/3, se não reincidente. Se for reincidente em crime doloso, mais da metade. E se for crime hediondo, vai ter, ou equiparado, vai ter que cumprir 2/3 da pena e não poderá ser reincidente específico. Ou seja, não poderá aí ter praticado outro crime hediondo da mesma natureza. Tá? Então, veja que é cabível o livramento condicional para os crimes hediondos, mas se você tiver um resultado morte, isso já fica completamente afastado. E houve questionamento se isso é constitucional ou não. E o entendimento, pessoal, que está prevalecendo, apesar disso ainda não ter sido impugnado perante o Supremo Tribunal Federal, mediante ação direta de inconstitucionalidade, nada, é de que o dispositivo, ele é constitucional, sim, tá? Agora, se a gente está falando do livramento condicional, e essa hipótese de ausência de falta grave nos últimos 12 meses, ela é uma hipótese mais benéfica ou ela é uma hipótese maléfica para o réu? O apenado ter que comprovar que não teve nenhuma falta grave nos últimos 12 meses é ruim para o mesmo ou é bom? Tratando sobre isso, também o enunciado da Jornada de Direito Penal e Processual Penal, vislumbrando possíveis pleitos no sentido de que esse dispositivo do artigo 83, inciso 3º, não fosse aplicado para fatos anteriores ao dia 23 de janeiro de 2020, que foi quando o pacote anticrime entrou em vigor, afirmou que a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, como requisito à obtenção do livramento condicional, aplica-se apenas às infrações penais praticadas a partir de 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor a Lei 13.964 de 2019. Isso é muito importante, exatamente em razão de afetar diretamente a questão do âmbito de direito material penal, que é a sanção penal. Ou seja, estaria sendo prejudicado o apenado por uma previsão de uma lei mais rigorosa. Nesse sentido, o enunciado é de que, quando o fato ocorreu antes do pacote anticrime, não terá que provar esse requisito. Então, veja como isso é importante. Isso é muito importante para que você saiba quando vai poder utilizar, fazer o requerimento de benefício ou não. E você também, como juiz de direito, membro, poder analisar se aquele fato ocorreu antes ou depois do dia 23 de janeiro de 2020. Possivelmente, todos os processos de execução de pena, no atual momento, foram de fatos que aconteceram antes do dia 23 de janeiro de 2020, né? Até porque o nosso processo penal, ele não é nada célere, ele poderia ser mais célere. Então, o que acontece é que agora,
esse dispositivo não está sendo aplicado em razão do princípio da retroatividade da lei penal maléfica, certo? Porém, temos aí a possibilidade, sim, de se aplicar, já está em vigor, para os fatos que estão sendo praticados desde o dia 23 de janeiro de 2020, quanto a essa hipótese, esse requisito objetivo, que previu essa hipótese mais enrijecedora, mais dura, quanto ao cumprimento da pena. Do mesmo modo, pessoal, isso você pode levar em consideração também quanto à análise do livramento condicional em relação ao crime hediondo ou equiparado que não tenha resultado morte, tá? Vocês podem levar isso em consideração. Se houve esse raciocínio para essa perspectiva dos últimos 12 meses, também é possível fazer esse raciocínio para esse lado. Porém, novamente, como tudo é muito novo, muito novo, a nossa jurisprudência ainda ela vai se debruçar muito sobre esses casos. Então, é possível que haja alterações, exista divergências de uma turma para outra dentro do Superior Tribunal de Justiça, que isso seja pautado no STF, depois fique suspenso. Tantas águas podem rolar ainda, mas o mais importante aqui, que eu quero apresentar para vocês, é a mudança na legislação penal em si, como é que ela vai ser aplicada, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Temos alguma pergunta para podermos iniciar o Confisca Largado? Pronto, já vi, vamos dar uma pausa, né? Finalmente vi que vocês estão perguntando, graças a Deus. Estava até preocupada que vocês não estavam perguntando. Se vocês estão entendendo, é importante que vocês interajam, digam para mim quais são as dúvidas de vocês. Esse é o prestígio de dar uma aula online, é de poder sanar todas as dúvidas de vocês aqui ao vivo e a cores, né? E vocês não levam essa dúvida para casa, tá bom? Paulo perguntou, no caso da progressão, conta do teto de 40 anos ou do total? Por exemplo, 100 anos. Olha, a gente tem um entendimento, quando há unificação de penas, de que você vai contar da pena unificada. Então, se houve uma unificação de penas, o agente praticou crimes e chegou a um valor ainda superior a 40 anos, você vai ter a progressão. Esse é o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a progressão ela vai ser contada do quanto de unificação máximo de pena, e não do limite de 40 anos. Porque a progressão, ela não é a mesma coisa que o cumprimento da pena. O apenado, ele nunca vai poder cumprir esses 100 anos. Porém, ele vai ter que cumprir a progressão de acordo com o tempo máximo dentro dessa unificação. Foi muito interessante essa sua pergunta, porque às vezes a pessoa praticou um crime de homicídio, praticou outro crime de homicídio, e por aí vai, e esses processos depois chegam ao final com a sentença penal condenatória, essas penas são posteriormente unificadas. A pergunta foi no sentido de que, se o apenado, com essa unificação, teve uma pena de 100 anos, se ele poderia progredir com base no limite de 40 anos, ou se ele iria progredir com base no limite de 100 anos. E o entendimento consolidado da jurisprudência é de que ele vai progredir de acordo com o limite de 100 anos, que é a unificação de pena. Ele só não poderá cumprir 100 anos de pena. Porém, enquanto a progressão de pena vai ter que ser quanto ao valor da unificação, tá? Esse é um entendimento jurisprudencial. Pode ser questionado? Tudo que é jurisprudencial, gente, não é vinculante, pode ser questionado, tá? Pode ser questionado. Muito interessante a outra pergunta. A execução será através do sistema CEU? Sim, a execução eu penso que essa pergunta aqui é para a questão da pena de multa. Sim, vamos falar do CEU, então, né? O Poder Judiciário brasileiro, ele está se atualizando, e agora todos os juízes, eles estão utilizando o chamado CEU, que é o Sistema de Execução de Pena, tá? Então, esse é o novo sistema para fins de cumprimento de pena da Lei 7.210. Então, por exemplo, eu, como magistrada,
eu tenho 3 sistemas que eu atuo. No SAJ, onde os processos são físicos ainda, que estão sendo migrados para o PJE. No PJE, onde são todos os processos. E no CEU, que somente são as execuções penais. Hoje mesmo estava atuando no CEU. Então, tudo que diga respeito à execução da pena criminal vai ser no CEU, inclusive a pena de multa. Inclusive a pena de multa, tá? Porque, veja só, o que foi feito com o artigo 51 foi dizer que aquilo ali era uma dívida de valor, mas lembra que eu falei lá dentro do artigo 51 que foi reconhecido a competência do juiz da execução penal. Então, muito embora se trate de uma sanção de dívida de valor, quem vai trabalhar com ela é o juiz da execução penal. E quem vai ser o titular dessa execução? O titular que vai promover a ação de execução contra esses valores é o Ministério Público. E caso o Ministério Público não atue por 90 dias, será a Fazenda Pública. Tá? O que está sendo discutido perante o Poder Judiciário, né, o que está rolando é, poxa vida, ninguém executou a pena de multa. Aquilo vai ficar parado para mim para sempre dentro da execução penal? Eu não posso ficar com a execução de pena parada dentro da execução penal. Busca-se dentro da execução, gente, em razão do direito de liberdade, né, do indivíduo, ter maior celeridade, um maior rigor, uma maior atuação ativa do magistrado no sentido de ter diligência quanto à fiscalização do cumprimento das penas e também quanto ao encerramento dos processos de execução penal. Então, a dificuldade aí, no momento em que se trouxe que era uma dívida de valor, é como é que o juiz de execução vai trabalhar com isso. Por isso que eu achei muito importante falar que já está sendo abordado o contexto de que essas penas, elas serão suspensas caso o Ministério Público não traga bens passíveis de penhora, passíveis de serem executados para fins do processo de execução da pena de multa, nos moldes do artigo 40 da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal. Lembrando já que o nosso artigo 51 do Código Penal que foi alterado fala que vão ser aplicadas, no caso da execução da pena de multa, os procedimentos da Lei de Execução Fiscal. Tanto quanto as hipóteses de suspensão como de prescrição, tá? Então, lembrem-se disso. Deixa eu ver se tem outra pergunta. A não aceitação de oferecimento de material para exame implica falta grave? Como fica essa situação? E o princípio da presunção de inocência? Gente, essa pergunta do aluno, da aluna, quanto à não aceitação de oferecimento de material, eu penso que ele está falando do material genético, né? Foi também uma questão de alteração da Lei 3.964, dentro da Lei de Execução Penal. E hoje, quem se recusa a oferecer o material genético, existe a imposição, dentro da Lei de Execução Penal, de cometimento de falta grave. Está sendo questionada essa constitucionalidade desse dispositivo com muita força dentro da doutrina, né, por parte de quem atua na defesa criminal. Eu penso que, quanto ao material genético, isso não vai ser aplicado de forma a reconhecer a inconstitucionalidade. Primeiro, porque essa colheita do material genético só vai poder ser feita de agora em diante. Ela não vai ser feita, né, para os casos anteriores. Ela vai ser feita de agora em diante. E segundo, uma coisa que eu, até inclusive quando eu fiz uma palestra para o Ministério Público do Estado do Ceará sobre as mudanças do pacote anticrime na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, quando a gente fala nessa lei, a gente já está trabalhando com a execução de pena. Nós já temos uma condenação que transitou em julgado. Nós já temos a formação de culpa. A formação de culpa descrita do artigo 5º, ela já foi feita. Então, o maior rigor
no cumprimento da execução da pena, não vai poder ser declarado inconstitucional, a não ser que vá de encontro, seja de encontro a proibições estabelecidas pela Constituição Federal quanto às penas, que são as penas cruéis, penas de banimento, penas de prisão perpétua. Não é nenhuma dessas hipóteses. Mas fere o direito à intimidade, à liberdade do indivíduo quanto à sua intimidade, do seu material genético. Ele não quer divulgar isso. Se ele não se dispor a fazer isso, vai infringir aí falta grave? Sim, porque ele está cumprindo uma pena. Então, eu acredito que não vai vigorar essa hipótese de inconstitucionalidade quanto a esse dispositivo. E se a gente observar quanto ao lado também da defesa, veja só, se você dispõe do seu material genético e você não é culpado, isso aumenta as chances de você produzir prova em favor do seu cliente para que ele saia da prisão, caso ele não seja o autor do delito. Agora, qual é o grande problema aí, o grande lance, né? Muita gente pergunta, professora, mas eu fui presa agora, fui preso, né? E estou com a hipótese que fui preso, ou tenho um cliente que está preso, e foi feito o pedido de colheita de material genético dele. Ele está se recusando, cometeu falta grave, de acordo com a Lei 7.210, sim, após a promoção da alteração promovida pela Lei 13.964. Mas aí, professora, vai ser acolhido de qualquer maneira? Vai ser acolhido de qualquer maneira. Porque foi uma condução feita da Lei 7.210 no sentido de que a autoridade que está lá, o agente penitenciário, vai ter que cumprir esse comando. É o que a lei fala. E aí, isso vai ser possível de utilizar para crimes que aconteceram antes da promoção, da alteração da Lei 13.964? Aí eu já acho que não. Utilizar o material genético da pessoa que foi presa hoje, porque existe essa hipótese dentro da Lei 7.210, para fins de comprovar a autoria de delitos anteriores, aí eu acho que não. Porém, esse banco de dados que vai ser formado de perfil genético, para o futuro, ele vai poder ser utilizado. Então, se a pessoa voltar a praticar um crime, já está lá dentro do banco de dados. É muito importante, eu acho assim, que cada vez mais a justiça penal está se especializando para trazer provas mais científicas. Inclusive, uma vez, numa mesa, conversando com uma colega que que estuda para cursinho, para concurso, mas ela tem um perfil mais de defensoria. Ela estava dizendo, olha, é um absurdo, é um absurdo você ter sentenças condenatórias transitadas em julgado somente com base em depoimento testemunhal. Você tem inúmeros artigos científicos dizendo que a prova testemunhal ela não é confiável, e isso está levando a crimes, a condenações indevidas. Ela estava questionando isso comigo numa mesa. E eu falei, mas está previsto na lei. Aí, no momento que a gente tem a possibilidade de trazer um maior rigor científico para fins de imputação de autoria, existe uma resistência. E eu acho que a gente tem que pensar pelo lado positivo também, que é o lado de quê? Você já foi condenado, né? Se tiver aí essa obrigação, foi condenado com o trânsito em julgado, e você, nesse momento, quando você está no cumprimento de pena, você vai fazer o quê? Você vai ser punido pelos fatos anteriores? Não, porque a gente tem a retroatividade da lei penal maléfica. A gente não pode utilizar uma prova nova que vai vir a cercear, possivelmente responsabilizar o autor por fatos pretéritos, quando, por exemplo, não tinha em relação aos crimes de autoria, se a gente tiver em casos de estupro.
Então, antes não tinha identificação do material genético, mas agora tem, e é possível identificar a autoria. Você não vai poder fazer isso para o passado, mas para o futuro, sim. E pense aí também em quantos casos, utilizando essa mesma hipótese do estupro, uma pessoa poderia provar a sua inocência, provar um equívoco, caso não fosse compatível o material genético. Então, acho que a gente tem que pensar por esse lado também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Caso a execução da pena tenha sido iniciada antes do dia 23 de janeiro de 2020 e foi praticada falta grave após, neste caso, mesmo a execução tendo sido iniciada anteriormente, se aplica a mudança legislativa implementada pelo pacote anticrime, é isso o que o enunciado da Jornada de Direito Penal e Processual Penal do Conselho de Justiça Federal diz que não vai poder, se a execução já tivesse iniciado, porque o fato é pretérito, tá? A gente sempre analisa, quando vai trabalhar esses casos, em relação ao tempo do crime, o momento em que o crime foi praticado, pela teoria da atividade, lá no artigo 4º do nosso Código Penal. Então, a gente não vai aplicar. Inclusive, eu fiz a leitura aqui, né, que a ausência de falta grave nos últimos 12 meses, como requisito à obtenção do livramento condicional, aplica-se apenas às infrações penais praticadas a partir de 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor a Lei 13.964 de 2019. Tá? Então, é isso. Eu vou ficando um pouquinho sem voz. Espero que todos estejam conseguindo compreender. Observando ao mesmo tempo como é complicado trabalhar com essas mudanças no âmbito penal, porque muitas vão ser relevantes no dia a dia do operador do direito. E a gente só vai ter a noção do impacto mesmo na hora de pegar um caso em concreto. Mas vamos lá. A gente já abordou, então, só uma retrospectiva aqui. A gente já abordou a introdução, entrou em vigor no dia 23 de janeiro. A gente já abordou também a hipótese da legítima defesa do agente de segurança pública, quanto à vítima refém. A gente já abordou a execução da pena de multa. Nós já abordamos o limite máximo de pena, de 40 anos. Nós já abordamos o livramento condicional. E agora nós vamos caminhar chamado confisco alargado de bens. Esse aqui, pessoal, é uma hipótese, assim, que nem todos se sentem à vontade para discutir, porque dificilmente a gente ouve falar desse instituto do confisco alargado de bens. Aqui, o confisco alargado, ele teve uma introdução, ele também é chamado de confisco ampliado, e ele é um efeito secundário da sentença penal condenatória. O que é que significa isso? Significa que ele não vai acontecer simplesmente em toda e qualquer ação penal. Não. Ele vai ter as hipóteses, os requisitos deles, o efeito dele não é imediato, não é a partir de uma sentença penal condenatória que você já vai ter a hipótese do confisco alargado. Professora, primeiro eu preciso entender o que é confisco alargado. O que é esse confisco? A gente já tinha o confisco dentro do Código Penal? E a resposta é sim. Nós temos o chamado confisco clássico, o confisco por equivalência, e nós temos o confisco agora, de acordo com a Lei 13.964, o chamado confisco alargado, também o confisco ampliado, ou também conhecido como perda ampliada. O que é o confisco de bens? O confisco de bens é quando nós vamos ter, dentro do processo criminal, da persecução criminal, a possibilidade de constringir os bens daquela pessoa que está sendo investigada, acusada dentro do processo criminal. Então, veja só como é
o que o confisco funciona. Ele não é uma pena propriamente dita. Quando a gente fala de execução da pena de multa, a gente tem lá na Constituição Federal falando que a pena de multa é pena. Quando a gente fala da pena de multa, a gente tem lá o Código Penal dizendo que as sanções serão as penas privativas de liberdade e a pena de multa. Confisco alargado não há hipótese de sanção penal, não é pena no sentido de multa e nem de pena privativa de liberdade. Mas ele impõe restrições ao investigado, ao acusado, e por isso muita gente também fala na palavra impõe sanção, fala na sanção em si, tá? Mas eu não quero que vocês confundam, porque é um efeito extrapenal da condenação, ou seja, está fora da seara da punição criminosa. A gente, dentro da sanção criminal, tem o quê? Pena privativa de liberdade e multa. Pena privativa de liberdades que poderão ser substituídas por restritivas de direito, como prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, como a prestação pecuniária. Já a pena de multa é sanção penal, né? E o confisco alargado de bens é um efeito extrapenal da condenação. Então, quando o juiz de direito faz a condenação, tem a condenação, poderá acontecer o confisco alargado de bens. João foi condenado pelo crime de roubo a uma pena de 8 anos e 10 salários mínimos quanto à pena de multa. E também houve aí o confisco de bens, porque ele perdeu em favor da União o instrumento que ele utilizou para o crime de roubo, que foi o quê? A arma de fogo. Então, essa é a hipótese do confisco. Ela é muito conhecida, apesar da gente não debater muito sobre ela. Agora, com a entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, é que nós vamos cada vez mais falar sobre o confisco alargado de bens. E o mais engraçado é que o confisco alargado de bens, ele já estava previsto lá na Lei 11.343. Quem sabe qual é essa lei aí? A Lei de Drogas. Porém, o direito muda tão rápido, é tão dinâmico, que a gente muitas vezes não vê isso sendo aplicado na prática pelos operadores de direito, de requerer o confisco alargado de bens. Então, o Código Penal agora também previu essa mesma hipótese que estava lá na Lei de Drogas, sendo que com menos requisitos. Professora, mais falar sobre o confisco de bens e vamos entender, então, o confisco clássico, o confisco por equivalência e o confisco alargado, que foi introduzido pela Lei 13.964? Com certeza, vamos lá. O confisco clássico, gente, é aquele do artigo 91, inciso 2 do nosso Código Penal, que diz que são efeitos da condenação a perda em favor da União, ressalvado o direito de lesado ou terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, posto ou detenção constitua fato ilícito. Então, no confisco clássico, para que exista a perda do bem, aquele fato que originou a perda desse bem tem que ser ilícito. Como foi o caso que eu dei de João aí com porte de arma de fogo. Ou também do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, o João, ele roubou a vítima, pegou lá os R$1.000 dela. Vamos botar R$1.000 não, ele pegou da vítima um carro, um veículo automotor. E ele chega para Fabrício, que é o seu receptador, e o Fabrício, ele pega e fala assim, rapaz, eu te dou pelo teu carro aí, que você roubou, eu vou te dar R$10.000. Tá aqui o dinheiro. Então, o produto do crime, o proveito que ele oferiu com a prática do fato criminoso, que foi o roubo aí nesse sentido, pelo exaramento do delito, que foram os R$10.000, ele poderá perder de acordo com o confisco clássico, que é o artigo 91, inciso 2 do nosso Código Penal. Da mesma forma, no caso do Fabrício, ele também vai perder o carro
que ele auferiu na hora que receptou, sabendo ser produto de crime. Esse é o nosso confisco clássico e ele já existia antes do pacote anticrime, tá? Então, não confundir. Já o confisco por equivalência está previsto no artigo 91, parágrafo 1º do nosso Código Penal. E o confisco por equivalência, ele diz que poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados, ou quando se localizarem no exterior. Então, no caso específico, ficou provado que João vendeu o carro para Fabrício e obteve o valor de R$10.000. Porém, não se sabe onde está esse dinheiro, esses R$10.000. Vai ser possível fazer um confisco por equivalência caso exista a notícia, por exemplo, o receptador diga que deu o dinheiro para ele de R$10.000. E o João tivesse em nome de na sua posse, na sua propriedade, algum bem equivalente a essa quantia. Vai existir a possibilidade de confisco por equivalência. Você não vai tirar o produto, o proveito do crime, oferido com o crime de João, diretamente. Você vai tirar de outra forma, porque você não consegue mais pegar aquela quantia. Tá bom? Então, esse é o confisco por equivalência, para que fique bem claro. Tanto o confisco clássico como o confisco por equivalência já estavam previstos no Código Penal. Aí veio o pacote anticrime, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, e trouxe a hipótese de confisco alargado de bens, no artigo 91A. Ou também a perda ampliada, ou chamado confisco ampliado. Também é um efeito extrapenal da condenação, o confisco alargado. Ocorre que, diferente dos demais, e esse é o grande diferencial do confisco alargado, diferente dos demais, o confisco alargado, ele não é um efeito automático da sentença. Ele é um efeito não automático. Ele vai depender de requerimento. Se não houver o requerimento, assim como na fixação de indenização mínima, agora o Ministério Público, toda vida que vai oferecer uma denúncia, ele tem que dizer que se fixa a indenização mínima nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal em favor da vítima, que foi quantificado mais ou menos o valor tal. No confisco alargado, também é necessário que haja esse requerimento. Ah, professora, por quê? Por que não é um efeito automático da condenação? Porque o legislador fez questão de não ser um efeito automático, inclusive colocou explícito lá no artigo 91A. Professora, mas o que é o confisco alargado, então? Qual a diferença do confisco alargado para o confisco clássico e para o confisco por equivalência? Pessoal, o confisco alargado é uma hipótese de restrição de constrição de bens daquela pessoa que foi condenada quando o rendimento lícito da pessoa ele não conseguir comprovar que aquele rendimento lícito ele tem origem lícita. Professora, eu não estou entendendo, mas é exatamente isso. O artigo 91A disse o quê? Disse que a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito poderá ser confiscado, independentemente de se conhecer a origem ser lícita ou ilícita do bem. Porém, para isso, como você vê, a hipótese de confisco alargado, ela vai constringir patrimônio que está dentro da renda e você não conseguiu provar que aquele patrimônio é ilícito. Porém, você vai conseguir provar que há uma diferença entre o rendimento lícito do condenado, que ele não consegue
justificar. Isso dentro dos crimes de colarinho branco vai ser muito importante. E aí, quais são os requisitos, professoras, para que possa ser aplicado o confisco alargado de bens? O valor do patrimônio do condenado tem que ser superior ao valor que seria compatível com seu rendimento lícito, que foi o que eu falei. Ou seja, eu não tenho que provar a origem lícita, eu só tenho que provar que o valor é superior. Então, o funcionário público, analista do Poder Judiciário, recebe 5 mil reais por mês, 7 mil, vamos lá. Não sei quando é que recebe, depende, né? Mas vamos supor que recebe 7 mil reais por mês. Acabou de entrar na carreira. E depois de um ano atuando na carreira, nunca declarou imposto de renda nem nada. Se descobre que ele está andando de Mercedes, que ele comprou uma casa no terreno top, ali no Alphaville, no Jardim de Ibiza, que ele está construindo a casa dele lá, e depois, durante esse período, ele é denunciado por organização criminosa, por corrupção passiva, por concussão, tudo que tem direito de crimes contra a administração pública. O promotor de justiça ele vai ter que, dentro da sua denúncia, fazer um requerimento de confisco alargado de bens para fins de poder aplicar o artigo 91A, caso essa pessoa venha a ser condenada com trânsito em julgado, né? Para aplicar o efeito não automático do confisco na sentença penal condenatória. Professora, mas isso é para qualquer e todo crime? Não. Não, veja só, né? Imagine se em todo crime fosse possível fazer essa dimensão. Não. O legislador não quis assim. Ele pegou e disse, só pode para os crimes com pena em abstrato superior a 6 anos de reclusão. Ou seja, falou em crime com pena de detenção, exclui. E tem que ser igual? Não. Superior a 6 anos de detenção. Quais são os crimes aí que... de 6 anos de reclusão. Quais são os crimes aí que tem pena superior a 6 anos de reclusão? Crime de tráfico de drogas, crime de organização criminosa, nós temos o crime de roubo, nós temos o crime de latrocínio, nós temos o crime de... os crimes contra a administração pública, o crime de concussão, os crimes de corrupção. Então, existem vários delitos que têm pena superior a 6 anos de reclusão. Mais um, por exemplo, que não vai se encaixar aí, é o crime de furto propriamente dito, tá? O furto simples. Crime de peculato você vai conseguir encaixar aí. E aí, veja só, olha como era difícil provar que, às vezes, num crime de lavagem de dinheiro, que aquele oferimento, aquela renda que aquela pessoa tinha era ilícita, porque não se conhecia o fato criminoso que deu origem àquela renda. Só não se conseguia provar. Você pegava e olhava assim, rapaz, o cara começou a trabalhar no serviço público, nunca trabalhou, nunca declarou imposto de renda, nunca fez nada. E aí, do nada, ele tem 1 milhão de patrimônio? Como é que pode, se ele ganha 7 mil reais por mês? É impossível. Agora, lembra que eu falei do confisco alargado? Como ele é uma hipótese em que você não tem que provar a origem ilícita do bem, do valor oferido, você não tem que provar a origem ilícita, você só tem que provar a incompatibilidade daqueles valores com a renda oferida pelo sujeito ativo do delito. É que ele não é um efeito automático. E por isso o Ministério Público tem que fazer o requerimento na denúncia. Nossa, então o requerimento tem que ser na ocasião do oferecimento da denúncia? Sim. Isso é o que o artigo 91A, parágrafo 3º, traz. Que é uma hipótese em que o Ministério Público deverá fazer o requerimento. Tá? E aí, como é que é feito esse requerimento? Como é que o Ministério Público vai trabalhar com essa situação? Ele vai fazer um cálculo simplificado, dizendo, olha, o patrimônio do agente público antes da prática de crimes, antes aqui desse fato criminoso, ele sequer tinha patrimônio na Receita. E agora,
ele tem um patrimônio de R$1 milhão, porém a sua renda é R$7 mil por mês. Então, se eu colocar aqui que durante um ano ele conseguiu oferir R$1 milhão e R$7 mil vezes 12 dá a quantia de 84 mil reais, a diferença apurada estimada num cálculo simplificado é de R$1 milhão menos 84 mil reais, ou seja, que é o valor do confisco alargado. Isso é suficiente para fins do oferecimento da denúncia. Isso é o que deve ser requerido pelo parquê, tá? Professora, mas aí, e eu vou já falando um pouquinho mais rápido, porque a gente já vai chegar às 9h30, né? E eu quero ver se vocês ainda vão ter perguntas sobre a temática, qualquer coisa também a gente inicia a aula de amanhã com perguntas sobre o confisco alargado, se não der tempo. Mas, professora, no caso, o Ministério Público não ofereceu a denúncia e pediu o confisco alargado. Ele esqueceu de pedir. Não pediu. E aí, ele vai poder fazer o requerimento do confisco alargado? Gente, também o enunciado da jornada penal e de processo penal do Conselho de Justiça Federal, prevendo essa hipótese, afirmou que é possível aditar a denúncia para requerer a perda de bens, cujo conhecimento se der após iniciada a ação penal, caso em que recebido o aditamento, deverão ser ouvidos interessados e propiciada a dilação probatória. Ou seja, no caso do Ministério Público, que tiver conhecimento após o oferecimento da denúncia, de fato que justifique o requerimento do confisco de bens alargado, e não fez porque não tinha conhecimento desse fato novo, ele vai poder aditar a denúncia. Vai ser garantida aí o contraditório e ampla defesa. Agora, caso o Ministério Público tenha esquecido de fazer esse requerimento e de apresentar, no caso, a indicação dessa diferença apurada, esse esquecimento não poderá justificar, após o oferecimento da denúncia, um requerimento para fins de confisco alargado nos moldes do artigo 91A do Código Penal. Tá? Se o Ministério Público conseguir comprovar algum outro fato que leve a provar que aquela diferença apurada foi oferida por meio de conduta ilícita, ele vai poder aplicar ou o confisco clássico ou o confisco por equivalência, que não exige esse requerimento. Mas para fins do confisco alargado, ele tem que pedir até o oferecimento da denúncia. Isso faz todo sentido. Por quê? Por que, professora, que isso faz sentido? Porque, veja, o legislador ampliou a hipótese de confisco para garantir que os crimes de colarinho em branco não passassem despercebidos pelo legislador, não passassem com um manto de proteção, com uma blindagem praticamente impossível de ser provada. Porém, para isso, ele colocou requisitos mínimos na lei que deveriam ser cumpridos, que dessem pelo menos uma fortaleza no sentido de que há uma possível caso de enriquecimento ilícito, para impedir o enriquecimento ilícito que está, inclusive, previsto na Constituição Federal. Então, o legislador viu assim, olha, nós já temos aqui vários tratados, convenções querendo combater a corrupção. Eu não posso ficar calado, ficar às cegas aqui e deixar isso nesse sentido. Porém, o confisco alargado, ele traz uma hipótese muito complicada, porque o Ministério Público vai ter que provar ao menos que não se sabe de onde veio aquele dinheiro. Que não se sabe como é que aquele dinheiro chegou nas mãos do sujeito ativo do delito. E, gente, esse tema é polêmico. É polêmico por quê? Porque, da mesma forma que a gente tem enunciados no Conselho da Justiça Federal, enunciados do Ministério Público, de Minas Gerais, de São Paulo, para tentar amarrar os nós e uniformizar entendimentos, nós também temos enunciados da Defensoria Pública, que atua como órgão de defesa.
E já a Defensoria Pública, em seu enunciado na Câmara de Estudos Criminais, ela já entende que a previsão do confisco alargado, dada pelo pacote anticrime do artigo 91A, ela é inconstitucional por violar o princípio da constitucional da presunção de inocência e da vedação ao confisco, assim como promover indevida inversão do ônus da prova, disciplinado no artigo 156 do Código de Processo Penal. Já a Defensoria Pública, ela pegou e criou seu enunciado e disse, olha, gente, aqui na Defensoria Pública, não, a gente não vai engolir o confisco alargado. O confisco alargado é inconstitucional, porque a Constituição Federal proíbe o confisco, e porque também é uma conduta que fere a presunção de inocência. E, além disso, ela inverte o ônus probatório. Não é o Ministério Público que tem que provar mais que aquela renda é ilícita. Então, eu estou querendo já dar para vocês, né, os dois pensamentos que vão ser aí cobrados na vida prática de atuação profissional de vocês e também em provas de concurso, para que vocês saibam como aplicar o confisco alargado e tenham em mente que existe, sim, essa divergência quanto à constitucionalidade do dispositivo dentro de enunciados dos operadores do direito, tá? E aí, deixa eu ver só se vocês têm alguma pergunta sobre o confisco. E amanhã a gente vai iniciar a nossa aula com novas causas impeditivas de prescrição. Vamos lá. Já vi que tem algumas perguntas. E aí teve uma pergunta no sentido, o confisco se restringe apenas aos bens ilícitos? Se você estiver falando do confisco alargado, não. O confisco alargado não quer saber se o bem é ilícito. Ele só quer saber se a diferença do valor apurado não é compatível com a renda oferida por aquela pessoa que foi condenada. Agora, no confisco clássico, o bem tem que ser aí ilícito. Se o confisco clássico, ele fala no artigo 91, que é um efeito da condenação, e é um efeito automático, veja só. E a perda em favor da União dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Ilícito. Tá? Então, o fato tem que ser ilícito. E da mesma forma que o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito oferido pelo agente com a prática do fato criminoso, que o fato criminoso é um fato ilícito. Certo? Em relação à carga probatória que pertence ao OMP, não há inversão do ônus da prova? Importantíssima a sua pergunta. Exatamente isso que a Defensoria Pública de Minas Gerais, através de seus enunciados, está defendendo. Que não era possível, que o Ministério Público é que tem que provar que aquela renda ela é proveniente de ilícitos. Mas veja só, a Defensoria Pública ela tem uma razão no quesito de criar o seu enunciado em defesa dos seus assistidos. Mas veja só, o legislador trouxe a hipótese de confisco alargado e trouxe requisitos a mais, não é simplesmente a diferença do valor ser compatível ou não com seu rendimento lícito. A pena do crime em abstrato também tem que ser superior a 6 anos de reclusão. Então, não é todo e qualquer delito. E cabe aí, dentro do confisco alargado, a parte promover a defesa. Se o Ministério Público requerer o confisco alargado, ela pode pegar e de fato, fazer uma defesa no sentido de que ela não concorreu para nenhum ilícito para receber aqueles bens. Por exemplo, a pessoa foi condenada e ela não tinha renda, recebia realmente só 7 mil reais, mas aconteceu dela receber por herança, naquele ano específico, o valor de 1 milhão de reais. Por isso que ela nunca tinha declarado antes. Então, ela vai provar, quem vai ter que provar, no caso, é a defesa, que aquele valor de 1 milhão que surgiu veio de herança. Por isso que a Defensoria critica a inconstitucionalidade da norma também, que ela inverte o ônus da prova e fere a presunção de inocência.
Mas lembre-se que quando a gente fala de confisco alargado, a gente está falando de um efeito que ocorre após a sentença, tá? De um efeito que é possível de acontecer após a sentença condenatória, tá bom? Então, é cabível aí que a pessoa se defenda e prove que aqueles bens têm origem ilícita. Se ela conseguir provar, obviamente o confisco alargado não vai prosperar, tá bom? Não vai prosperar. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Pronto, eu acredito que todos vocês fizeram as perguntas, eu não estou vendo mais nenhuma. Se Ana tiver, que jogue aqui, por favor, que eu não vi. Mas, pessoal, eu acredito, assim, que o confisco alargado ainda vai dar muito pano para manga no âmbito de discussão jurisprudencial, tá? Não duvido nada que possa ser declarado, sim, inconstitucional, no sentido de prever uma presunção de que a origem não provada de uma renda seja imediatamente ilícita, porque, querendo ou não, faz essa presunção. Quem fez a presunção, no caso, não é o Ministério Público, foi a lei. Eu acredito que possa ser, sim, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas, por enquanto, ela está em vigor, está aí sendo aplicada, e possivelmente já está sendo requerida no âmbito das denúncias dentro do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, tá? Ficou pendente somente falar a diferença, inclusive é importante mencionar, por isso que eu iniciei a aula falando do confisco alargado já existente lá na Lei de Drogas. Porque na Lei de Drogas, no artigo 63F, já existe a hipótese de confisco alargado. Porém, a diferença é que na Lei de Drogas, além da pena ter que ser superior a 6 anos e o valor do patrimônio do condenado ser incompatível com seu rendimento lícito, é necessário que se prove que a conduta criminosa é habitual, reiterada ou profissional, ou que ele possua vinculação com a organização criminosa. Então, veja que ainda é mais rígido no âmbito da lei de drogas você conseguir fazer o requerimento do confisco alargado do que no próprio Código Penal, tá? Bom, pessoal, nós estamos aqui encerrando a nossa aula de hoje. Amanhã nós iremos começar às 9 horas da manhã e iremos até meio-dia. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre o conteúdo que foi ministrado em sala de aula hoje, já escrevam as perguntas de vocês para que amanhã a gente já possa iniciar com elas e sanar todas as dúvidas de vocês para seguir em frente. Que amanhã a gente vai iniciar com as causas impeditivas de prescrição. Vamos falar um pouquinho aí sobre também o acordo de não persecução penal, que está lá dentro dessas hipóteses. E nós vamos falar sobre os delitos de roubo, de estelionato, de concussão, que foram alterados pela lei de crime. Como amanhã nós teremos 3 horas de aula, hoje a gente não deu nenhum intervalo, amanhã a gente vai dar um intervalozinho, tá? Rapidinho, para que a gente possa, esticar as pernas e tudo mais, beber uma aguinha. Então, quem já quiser preparar aí as suas perguntas, prepare. Também, quem sentir necessidade, leia o material de apoio, vai ajudar muito a compreensão a temática, que foi feito com muito carinho também esse material de apoio para todos vocês. Tá certo? Eu fico esperando, então, vocês amanhã, às 9 horas da manhã, tá? Um beijo